Palmeiras está eliminado do Mundial de Clubes da FIFA. A equipe perdeu para o Chelsea por 2-1 mais uma vez, né? O mesmo placar da derrota de 2022/2021 e dá adeus. Se despede da competição, segue sem ter o seu Mundial. É o seguinte, a sensação clara é de que o Palmeiras poderia ter feito muito mais durante toda a competição. Enfrentou um time bem acessível, né? Na fase de quarta de final, um time que o Flamengo havia vencido por 3-1, de virada inclusive, na fase de grupos, e o Palmeiras é eliminado muito pelo que não fez no primeiro tempo. Nos primeiros 25 minutos, o Chelsea finalizou 9 vezes. Foi um massacre do time inglês. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, tentou, é gol! Salve, salve pessoal, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like neste vídeo, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui, mas claro que a gente tem que destacar essa derrota e a consequente eliminação do Palmeiras do Mundial de Clubes. Gente, é o seguinte, o Palmeiras fez um primeiro tempo horroroso, né? O Cole Palmer botou o jogo no bolso na primeira etapa. Era um Palmeiras muito desfalcado, é verdade, jogou sem Murilo, Piquerez e Gustavo Gomes, sentiu muito isso, né? O Abel foi muito mal, porque ele escala o Facundo Torres de saída e o jogador não conseguiu fazer recomposição pelo lado esquerdo. Aliás, o Chelsea deitava e rolava por ali com o Gusto, com o Pedro Neto, né? Um jogador que entrou muito abatido em campo por causa da morte do Diogo Jota, trágica morte, aliás. Então, assim, foi um jogo em que o Chelsea teve o comando durante todo o primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor, fez o gol com o Estevão, mas depois o Chelsea, com a entrada do Madueke e do João Pedro, as duas entradas mudaram a história do jogo. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora a capa do site bandbet.bet.br, apontando a sua câmera para o QR Code que está na tela e você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para os dois jogaços de bola deste sábado. Bayern de Munique e Paris Saint-Germain em Atlanta, à 1h da tarde, pelas quartas de final, e no outro jogo das 5 da tarde, no horário de Brasília, é claro, em Nova Jersey, Palmeiras enfrentando... Que Palmeiras? Falei tanto de Palmeiras aqui. Real Madrid enfrentando o Borussia Dortmund, tá? Então, desses jogos saem 2 semifinalistas, tá? BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, assim, pessoal, tudo isso tem papel fundamental também da falha do goleiro Everton. Para mim, falhou clamorosamente no lance do segundo gol do Chelsea. Foi um chute do Gusto, que estava lá do outro lado, né? Ou seja, o Chelsea tem muita variação de jogo, é impressionante. O Gusto chuta, a bola desvia no Diay, mas vem devagarinho, né? O Everton poderia ter espalmado tranquilamente. Um goleiro desse tamanho, e o Everton, um bom goleiro, teria de ter defendido essa bola. Ele falhou no lance do gol, né? Isso não faz com que o Everton seja o Barbosa da vez para o torcedor do Palmeiras, nada disso. Mas como eu disse anteriormente, pela primeira vez em que o Palmeiras encarou um time que não é do primeiro escalão do futebol europeu, o Palmeiras sofreu na competição. Era uma caçapa cantada essa, né? O Palmeiras que não fez um bom Mundial, né? Estreia contra o Porto, aí empata por 0-0, e muita gente fala assim, não, um brasileiro encarando um europeu de igual para igual. Depois, ao longo da fase de classificação, a gente viu a porcaria que era esse time do Porto, e que o Palmeiras, na verdade, havia perdido 2 pontos naquele jogo, não conquistado 1 ponto apenas. Depois tem o jogo contra o Al-Ahly, um primeiro tempo tenebroso do Palmeiras. Poderia ter perdido aquele primeiro tempo, depois
o Abel faz as alterações com o Maurício e Paulinho, o Palmeiras faz os 2 gols, e na partida contra o Inter Miami foi um futebol lamentável da equipe do Abel Ferreira, lamentável mesmo. O Palmeiras arrancou a fórceps, um empate contra uma equipe de showball, convenhamos, né? E aí o Palmeiras joga contra o Botafogo covarde, foi o melhor jogo do Palmeiras no Mundial, mas assim, jogou contra um adversário que deixou a equipe jogar. O Palmeiras fez o que quis com o Botafogo naquela partida e até demorou para fazer o gol da vitória só na prorrogação. E contra o Chelsea foi completamente dominado, principalmente, repito, no primeiro tempo. Houve um momento de instabilidade do Chelsea, uma pequena turbulência no início do segundo tempo, mas depois, com as entradas do João Pedro, que é muito melhor do que o Dilep, e o Madueke na ponta esquerda, o time melhorou bastante, né? Aí o Chelsea passou a dominar a partida. Vale lembrar que o Flamengo tinha dado no caminho das pedras para que enfrentasse o Chelsea na competição, ou seja, marcar em cima, sufocar o adversário, e o Palmeiras não fez nada disso, né? O Abel Ferreira não parece ter observado aquele jogo entre Flamengo e Chelsea, né? Porque ele adotou uma estratégia bem diferente para esse confronto. Claro que a gente precisa destacar aqui os desfalques do Palmeiras, né? Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, os substitutos, são muito mais fracos, né? O Bruno Fux, o Mikael e o Vanderlan, mas assim, não há justificativa para o futebol medíocre apresentado pelo Palmeiras nesse Mundial de Clubes, né? Muita gente coloca o Abel lá em cima, tal, aquela coisa, a respeito todas as opiniões. Mas acho que o Abel é um técnico com muitos problemas. Muitos problemas. Não vejo o Abel ainda pronto para se apresentar, por exemplo, num clube do futebol europeu. Ele que teve uma carreira muito breve no velho continente, dirigindo Braga por uma temporada, e o PAOK, que é um time pequeno não, vai mediano, da Grécia, né? E no Palmeiras ele faz um trabalho que culminou em alguns títulos, mas a forma do Palmeiras jogar a mim não agrada. Por exemplo, deixe nos seus comentários o que você pensa a respeito. E agora restam 3 europeus e um brasileiro, que é o Fluminense, né? Então vejamos o que vai acontecer. Acho que a final vai acabar sendo uma final europeia entre Chelsea e que seja lá quem for do outro lado, mas claro que o papel do Fluminense nessa competição merece elogios, embora eu repita aqui que jamais gostaria de ver o Renato Gaúcho mais uma vez no comando técnico do meu time. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.